Graça e paz, Deus abençoe a sua vida. Hoje nós continuamos com o nosso devocional diário. Se você está lendo a Bíblia toda, chegamos em Salmos do capítulo 87 até o 90 e no Novo Testamento estamos em 1 Coríntios, capítulo de número 10. Paulo vai mostrar para nós aqui que as coisas que aconteceram lá no passado são exemplos, aconteceram realmente, foram registradas para que nós não cometamos os mesmos erros. Ele chama os israelitas de nossos pais. Veja aí o versículo 1, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar. Paulo vai trazer aqui, falando que eles foram batizados na nuvem, eles comeram do mesmo maná, eles beberam da mesma fonte espiritual, falando ali de que Deus esteve com eles ali no deserto. Versículo 5, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. É a maioria mesmo, porque dos que saíram do Egito de 20 anos para cima, somente Josué e Caleb foram os que adentraram ali na terra prometida. E Paulo vai deixar muito claro, versículo 6, que essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más que eles cobiçaram, como eles cobiçaram. E aí ele vai dar alguns exemplos: não façais como idólatras, não pratiquemos a imoralidade, não coloquemos o Senhor à prova e nem murmuremos. E quem foram os idólatras? Porque está escrito, o povo sentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se, falando ali do momento do bezerro, quando Moisés subiu ao monte, fala para não praticar imoralidade, como alguns deles fizeram, caíram num só dia 23 mil por causa da imoralidade. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras da serpente, aquelas serpentes ardentes, e não murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Veja que a murmuração, colocar o Senhor à prova, a imoralidade, a idolatria, são coisas que Paulo ele vai condenar aqui e dizer que aqueles que cometeram isso no passado, foram tirados do deserto, Deus teve um trabalho para tirá-los ali do Egito, levados, conduzidos pelo deserto, mas eles morreram, então Deus não poupou a eles. Então, será que não aconteceria conosco? Então, no versículo 11, ele explica essas coisas sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe ou veja que não caia. É a advertência de Paulo para todos nós, todos aqueles irmãos em Corinto, para nós hoje. Se Deus não poupou aqueles, será que nos pouparia se nós não vigiarmos na nossa vida? Então, ele falou primeiramente sobre idolatria e vai voltar a falar sobre isso aqui no versículo 19. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que eu sacrifico e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Veja que Paulo está dizendo, como ele já começou a falar sobre idolatria, comidas sacrificadas, ele vai dizer que o ídolo não é nada realmente. O ídolo não tem nenhum valor. Porém, aqueles que sacrificam a ídolos, sacrificam a demônios, que os demônios, eles sim podem utilizar-se do coração humano para fazer com que eles idolatrem coisas, ao invés de adorar e buscar somente ao Deus Todo-Poderoso. E Paulo ali orienta, versículo 23, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam, que nós busquemos somente as coisas que edificam. E Paulo vai voltar a falar aqui da comida. Veja o que ele orienta nos versículos 27 a 29. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comede tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo da consciência. Porém, se alguém vos disser isto é coisa sacrificava a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, digo, não a tua propriamente, mas do outro. Ele está dizendo, você pode comer de tudo, se alguém te convidar, coma tudo, porque no versículo 31 está dizendo, quer comais, quer bebais, fazer qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ele diz no versículo 30 que se eu participo com ações de graça, por que ser vituperado por causa daquilo que dou graça? Ou seja, por exemplo, ore. Se você for comer alguma coisa, ore. Foi para a casa de um incrédulo, ore, busque a Deus. Porém, se alguém te advertir que aquilo foi sacrificado a ídolos, melhor não comer. Porque se aquele que te advertiu, ele tem a consciência ali mais fraca. Então não coma. Não por causa da sua própria consciência, porque você não vai ser julgado por aquilo que você come, desde que você dê graças por aquilo, mas pela consciência do próximo que te advertiu. Voltamos, todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm, e que nós vivamos baseados nisso aqui, que quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida sempre, e a paz do Senhor.